Bom dia, gente. Eu vim trazer mais uma receitinha hoje. Ao fundo musical de Vitor Quevedo, homem de Deus, mas viola de raiz. Tô cansada. Eu andei fazendo umas estripulias e hoje eu não vou mostrar a receita passo a passo, mas eu vou falar como eu fiz, tá? E justamente porque eu tô cansada, você deve também estar bem cansada, né? Depois dos 50. Mas eu fiz o que tinha na geladeira. Eu nunca tinha feito assim, mas ficou muito bom. E como eu falei, eu tô bem cansada porque eu fiz umas estripulias, vou mostrar aí pra vocês, né? Eu tô montando uma luminária, né? Isso aqui é só esqueleto, né? Vai macramê, vai cúpula da lâmpada em macramê. Então é isso, né? E aqui, deixa eu virar para vocês verem, está a estripulia de hoje. Como eu tô muito cansada, né? Aí eu teria que, se fizesse separado, lavar mais de uma panela, mas hoje eu não tô bem. Quando eu faço muita coisa além do que me é permitido, eu fico muito cansada. Mas aí, gente, isso aqui é muito simplesinho, tá? Eu refoguei no alho, né, com pouco óleo, né, um óleo de milho, né, porque vocês sabem, como eu já disse da outra vez, eu tenho uma dieta restrita. E aí refoguei 400 gramas de alcatra moída, né? E eu faço com patinho às vezes, mas a alcatra tava bonita na bandejinha do mercado e aí eu peguei. Refoguei a carne, deixei queimar o fundinho, porque assim, esse... Ai, gente, esqueci o nome gourmetizado disso, de você queimar o fundinho. Precisava de ajuda da Rita Lobo. E aí, depois que eu deixei a carne fritinha, queimou o fundinho, aí eu coloquei a abobrinha picadinha, né, em cubinhos de 1,5 centímetro, mais ou menos. Desculpa. E aí eu coloquei uma xícara e meia de arroz para cozinhar junto com a abobrinha. Temperei com cominho, isso antes, enquanto a carne fritava, eu coloquei cominho, tá? Para pegar bem na carne. Coloquei também cominho, coloquei 2 colheres de chá. Coloquei uma colher de chá de páprica doce dessa vez e sal. E aí eu fui acertando o sal, né, experimentando, vendo o cozimento, acrescentando água se necessário. Eu já deixo na chaleira quente, né? Então não coloque água fria, teu prato desanda, né? Então fui acrescentando água fervida, eu tenho uma chaleira elétrica ao lado do meu fogão. E aí fui acrescentando e vendo
o ponto do arroz, né, e da abobrinha. O arroz que eu uso, que está aqui, é o parboilizado, né? Porque a minha nutricionista falou que ele é melhor em nutrientes, né? Então é ele que eu uso e ele também dificilmente fica empapado, né? Ele cozinha no ponto certo, então é super fácil de fazê-lo, né? Mais fácil do que o arroz comum. Ele é mais caro, mas como eu disse, eu tenho uma dieta restrita, então algumas coisas que eu posso comer, eu tenho que comer do melhor possível, né? Quando dá, né? Mas quando não dá, eu nem compro outro arroz, né? Mas sempre dá, né? O Senhor supre todas as coisas, né? Ele sempre provê. E aí, né, o arroz ficou marronzinho, né, por causa da carne, daquele queimadinho do fundo da panela que dá um gostinho especial. Depois de cozido, né, o que você faz? Você coloca a colher, abre um buraquinho no meio da panela e verifica se tem água. Quando tiver quase totalmente seco, você pode apagar o fogo, né? Eu prefiro. E aí eu coloquei aqui na travessa e cortei alguns tomates que eu tinha na geladeira. E também tinha alguns tomatinhos cereja, então sem desperdício, né, para que não estrague. Usei os dois, o tomate italiano e o tomate cereja. E usei também por volta de umas 150 gramas de azeitona verde fatiada. Isso eu coloquei depois que eu coloquei o arroz com a abobrinha e a carne cozidos. Coloquei na tigela e ainda quente misturei os tomates e a azeitona. Para quê? Para não usar no cozimento, que não é o certo nesta receita, mas que com o calor do arroz ele se misture ao sabor dos demais alimentos e também fique um pouquinho mais macio, só isso, tá bem? Aí eu reguei com azeite, né, na fritura, né, no refogar da carne, foi óleo de milho, mas eu acho que 2 ou 3 colheres no máximo de sopa rasas. E aí eu finalizo com umas 3, 4 colheres de azeite para essa quantidade. Vou jogando com a garrafa por cima mesmo. E depois eu salpiquei um pouquinho aí de ervas finas por cima, tá bom? Então você tem aí um jambalaya à la Gianni Jacobson, né? Quem não sabe, o arroz jambalaya, ele é bem diferente, né? Mas o jambalaya, ele é muito popular nos Estados Unidos e é uma receita africana, porque os africanos fazem muito isso, né? Eles misturam o que tem, o que dá para poder fazer a refeição do dia, né? Eles não têm azeite, eles não têm ervas finas, lá não tem supermercado, né? Então vamos dar graças ao que temos aqui, né, no Brasil, ao que temos aqui de fartura. Se formos criativos, nunca falta na nossa mesa.
Meus pais não tinham muito dinheiro e minha mãe muitas vezes usava a criatividade. Então isso é muito importante, tá bem? Eu já experimentei, tá bem saboroso, tá bem gostoso. A Tere falou que vai passar aqui mais tarde e para que eu, por favor, prepare a marmitinha dela, né? Porque eu falei o que eu tava aprontando na cozinha. E eu sujei uma panela só, né? Do jeito que eu estou cansada hoje, eu sujei apenas uma panela, né? Então, gente, super prático. Aí, esfriando, você coloca um filme plástico e pode colocar a travessa na geladeira, né? Então é isso. Eu espero que tenha falado aí sobre a receita certinho para vocês. Espero não ter esquecido. O sal, eu acho que eu falei, ai, não lembro. Eu coloquei umas 3 colheres de chá e depois talvez eu tenha colocado um pouquinho mais, porque eu fui acertando. Tem bastante arroz, carne, abobrinha, né? E isso tudo vai absorvendo sal, né? E mais interessante colocar no prato se não tiver a gosto de alguém, porque eu prefiro menos, né? E também para quem tem pressão alta, né? Então, graças a Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, né, que me ajudou a me levantar, né, que apesar muitas vezes de dores e cansaço, eu, né, para honra e glória do Senhor, estou conseguindo fazer as coisas. E dou graças ao Senhor pela comida à mesa, né? A gente tem que agradecer todos os dias por aquilo que o Senhor nos dá. Então vai aí uma dica especial para quem, como eu, precisa de menos panelas na pia para lavar e comer algo saudável, né? Nutritivo, sem nada industrializado, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima. Gente, o cansaço que faz, né? Eu assisti o vídeo e tive que continuar com esse, porque eu esqueci de falar a quantidade de abobrinhas. Eu usei 3 abobrinhas médias e usei 2 tomates italianos e uns 10 tomatinhos cereja, tá bem? Algo que eu esqueci de falar e muito importante, né? A gente tem que saber as quantidades certas da receita. Eu só havia falado da carne e do arroz, certo? E me perdoem, eu dei palestra durante 20 anos da minha vida na área de TI. E eu tive um chefe, quando eu era mais nova, né, que ele pegava no meu pé por causa do né. Eu lembro que no outro vídeo eu não trouxe esse vício pra ele, mas neste aqui eu acho que eu tô tão cansada que foram 50 nés e inúmeros mas tudo bem. Melhorarei isto e é super importante, né, pra gente poder falar com o público direitinho, sem ficar desse jeito, né, divagando. E também preciso
falar um pouquinho mais rápido, mas hoje é um dia especial, falei para vocês. É um dia especial, diferente, certo? Eu lembro que o outro falei mais rápido, minha dicção estava melhor. É assim mesmo, né? Um dia de cada vez. Fiquem com Deus. Beijo. Boa semana para vocês.